compartilhar esse caso clínico aqui com vocês para a gente poder discutir. É um caso clínico de uma mulher com 60 anos que veio com dor torácica mal delimitada, predominantemente à direita. Essa paciente foi submetida a um raio-x, mas veja, é muito triste o que eu vou dizer, mas esse raio-x passaria como normal na mão das principais pessoas. E a gente já vê que quem pediu esse raio-x provavelmente nem examinou a paciente direito. E eu vou mostrar para vocês passo a passo por quê. Olha só, essa paciente aqui, ela foi para o pronto-socorro com uma queixa de dor torácica, certo? O que você sempre tem que suspeitar de uma paciente com dor torácica? Pode ser infarto? Pode ser TEP? Pode ser pneumotórax? Pode. Mas veja, pergunta se a paciente caiu, se machucou, se foi atropelada, se teve algum acidente de carro, alguma coisa assim antes. Pede para a paciente apontar onde dói. Faz a inspeção e a palpação da área onde a paciente diz que dói, para ver se não tem nenhuma equimose, nenhum hematoma, se não tem uma crepitação, ou enfisema subcutâneo. Procura direitinho para ver o que está acontecendo com o paciente. Procura mais a história, certo? Porque realmente quem pediu esse raio-x talvez nem olhou muito bem para a cara do paciente e nem deve ter realizado muito bem a avaliação da história. Então, vamos lá. Esse raio-x aqui, a gente já vê que ele não está com critérios de qualidade muito bons, então ele não está super bem feito, porque a gente vê que uma altura do ombro aqui está bem diferente da altura do outro ombro, tá? Então, o nosso critério de rotação já não fica preenchido adequadamente. Quando a gente vê o critério de inspiração, para ver se o raio-x está bem inspirado, a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não está bem inspirado, porque para estar bem inspirado, precisava ter de 8 a 10 costelas. E a gente não vê isso. Se a gente vê questão de penetração, aqui a gente não consegue ver muito bem as vértebras retrocardíacas. Então, o raio-x falta penetração, está muito branco para a gente ver. Então, não é um raio-x muito bom, muito adequado do ponto de vista teórico. O pescoço da paciente também está torcido, ó, você vê aqui os processos espinhosos aqui também lateralizados. Então, veja, pode ser por causa da dor, que quando a gente está com uma dor forte, é difícil mesmo a gente conseguir manter uma postura e fazer tudo adequadamente. Mas tudo bem. Sabendo que não está adequado a postura, vamos olhar aqui os aspectos de dentro do raio-x para ver se a gente consegue ter alguma identificação melhor do que pode estar causando essa dor torácica. Então, aqui a gente compara o mediastino, então ela está rodada, né? Pode dar essa alteração mediastinal. Aqui a gente vê o arco aórtico, aqui a borda cardíaca, né? Que se a gente for ver aqui a imagem da borda cardíaca, não parece ter uma área cardíaca aumentada, maior do que um hemitórax. A gente vê aqui a área da traqueia, né? Então, aqui a coluna aérea, um brônquio-fonte tá aqui, um brônquio-fonte tá aqui, mas a gente sabe que tá pouco inspirado. Aqui talvez ela tenha alguma linfonodomegalia, aqui um espessamento brônquico, onde eu estou desenhando aqui, dá para ver que tem, parece um cachinho de uva, deve ter um espessamento brônquico, alguma bronquiectasia, talvez aqui tenha linfonodos, que talvez tenha algum pontinho, um nódulo calcificado, talvez, precisa olhar melhor. Mas tudo bem, vamos olhar o parênquima, como está muito branco, a gente tem essa sensação de que a gente vê mais vasos, que talvez tenha cefalização de trama, mas ele está muito branco, então está com pouca penetração, então a gente vê até mesmo aqui em base muitos desses vasinhos. O que a gente vê que com certeza tem? Aqui ela não está totalmente inspirada, então só isso pode ser o suficiente, mas parece que ela tem aqui talvez um velamento de seio costofrênico. Prof, você tem certeza que é velamento? Porque ela não está inspirada, então eu posso não ver aquele ângulo profundo, é verdade? Mas, na suspeita, né, que você vê, talvez ela tenha um pequeno derrame pleural associado, pode ser.
Talvez ela só não esteja devidamente inspirada, pode ser. Quando a gente olha aqui, também não vejo aqui o meu seio costofrênico profundo, vejo a minha bolha gástrica. Então, pode ser que ela tenha um pequeno derrame desse lado? Pode ser que ela só não esteja bem inspirada? Pode. Vejo que é uma mulher, porque tem mamas, né? E aí eu vejo que tem um tecido adiposo aqui razoável, ela faz as dobrinhas, né, do bonequinho Michelin. E aí, se você for olhar, vai falar, é um raio-x mal feito, não tem nada aqui que justifique dor torácica. Aí é que você se engana, porque você não olhou o raio-x adequadamente. O que eu canso de falar para os alunos é que raio-x de tórax não é raio-x de pulmão, ok? Raio-x de tórax, eu tenho que ver todas as estruturas do tórax. Então, o que faltou ver aqui? Osso. Então, eu não olhei nem as minhas costelas e nem os outros ossinhos que estão ao redor. Então, olha só. Aqui você olha aqui. Presta bem atenção, hein? Essa clavícula tá indo aqui para cima, mas tem essa continuidade, tá toda inteira. Dá para ver que é uma paciente que já é mais idosa, né? Porque tem uma cortical bem definida, uma medular mais opaca. Húmero no lugar certo, na cabeça do húmero, né? Aqui o osso. Aqui, essa outra clavícula aqui, quando você vê, olha, ela tem uma falha de continuidade. Então, a gente vê que a clavícula está aqui e aqui ela muda a inclinação. Tá vendo? Tem até uma espícula aqui, outra espícula aqui. Então, eu vejo que tem alteração, tem uma fratura de clavícula bem aqui nessa região e eu vejo que tem pontos mais pretos aqui dentro dessa clavícula, mostrando que deve ter lesão osteolítica. Perceba, aqui eu tenho uma clavícula normal, tá vendo? Só com a medular mais preta. Aqui eu tenho uma clavícula alterada, olha, sem borda definida, com vários pontos mais pretinhos aqui dentro. Então, a dor dessa paciente é daqui, de uma fratura de clavícula. Mas, prof, ela não disse que caiu, ela não teve nenhum acidente, ela não fez nada disso. Não, não teve nada disso. Então, você infere que isso aqui é uma fratura patológica. O que significa isso? Uma fratura de câncer, tá? Talvez, aqui não diz nada, mas talvez ela já tenha tido uma fratura nessa costela. Aqui, a gente vê que tem uma linhazinha e também faz um biquinho aqui para baixo. Então, essa costela aqui também parece um pouco desalinhada. Então, veja, essa paciente com dor torácica, a dor dela é extrapulmonar. A dor dela é na clavícula. E isso aqui, se a gente for investigar, a gente precisa investigar câncer com metástase óssea, ou câncer diretamente no osso, tá? Principais causas de metástase óssea numa mulher de 60 anos, câncer de mama, mieloma múltiplo, certo? Então, isso é o que a gente tem que investigar nessa radiografia que, apesar de mal feita, apesar de ter várias pequenas alterações, passaria como normal na maioria dos serviços e na maioria dos olhos de plantonistas de pronto-socorro, mas o problema não está no parênquima nem no coração, o problema está aqui. Inclusive, um dos casos mais difíceis que eu já peguei até hoje foi uma paciente que tinha fratura de costelas patológicas e que era um mieloma múltiplo. Então, preste bem atenção, veja como é importante essa avaliação de parte por parte do coração, do tórax. Então, não é claro que se você pegar um paciente com politraumatismos, você vai ver coisas que matam em 5 minutos. Não era o caso dessa paciente, ela não era politraumatismo, ela era uma dor torácica, certo? E ela tem essa fratura aqui de clavícula. Então, fica aqui a dica para vocês. Eu não tenho certeza qual foi o desfecho, porque esse caso não é meu, mas nesse caso aqui, eu suspeitaria também de que essa fratura de clavícula talvez tivesse tido algum pequeno comprometimento aqui pulmonar, porque talvez essa linha aqui seja um enfisema subcutâneo em formação, tá? Pode ser, ou pode ser só uma sombra, já que a paciente está bem mal posicionada, certo? Então, a partir de hoje, vai prestar mais atenção aí
nas partes externas ao pulmão, certo? Não é só via aérea e coração. É via aérea, coração, mediastino, diafragmas, parênquima pulmonar, músculo e osso. Tudo isso tem que entrar na sua rotina de avaliação de uma radiografia de tórax. Combinado? Por hoje é isso. Te vejo na semana que vem. Tchau!